Esse vídeo aqui eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito de alguns assuntos que são muito importantes para quem trabalha com estratégia de marca. Algumas coisas ali que nós precisamos incluir na nossa vida, fora a habilidade técnica em si, daquilo que a gente vai aplicar. Eu acredito que o contexto do que eu vou conversar aqui com vocês vale para qualquer tipo de profissão que você queira exercer, tá? Que apesar da gente estar muito preocupado em estudar, em aprimorar nossas habilidades técnicas e de prospectar para conseguir os nossos clientes, eu estava pensando aqui o quanto que é importante também a gente se organizar e a gente também ter a nossa vida pessoal com coisas que a gente também gosta de fazer fora do trabalho. Pô, isso assim é uma coisa que é muito importante. Eu estava pensando, né, como que isso está fazendo falta aqui na minha vida para que eu pudesse caminhar um pouco melhor e inclusive até trabalhar melhor, né, estudar melhor. Eu acho que a gente pode até começar falando sobre organização, que organização é uma coisa que muita gente, inclusive eu, tem dificuldade, e eu não quero passar nenhuma fórmula de como você pode se organizar melhor aqui nesse vídeo. Mas eu acho que o que eu posso fazer e tudo que eu posso fazer aqui nesse canal é trazer tudo que eu estou aplicando e que está me ajudando a me organizar de uma forma um pouco melhor, né? E a organização, o que eu entendo como organização é assim, não é apenas você registrar no Google Agenda ou registrar num papel tudo que você vai fazer naquele dia. Porque e eu acho que o maior problema das pessoas não está em fazer isso. Se você pegar um tempo do seu dia, supondo ali no horário que você acordou, e você sentar na cadeira e pegar uma caneta, um papel e escrever tudo que você vai fazer no seu dia, colocando ali às vezes horários nos quais você vai fazer aquelas tarefas, aquelas atividades, você consegue até fazer isso. A grande questão é você executar aquilo que você se comprometeu a fazer, né? Eu não consigo hoje, eu acho que esse que é o maior problema que eu tenho e que muita gente tem, mas que eu venho tentando resolver aos poucos esse problema, né? Da mesma forma que às vezes você quer resolver o seu problema de, às vezes, não ter tanta capacidade técnica e exercer uma certa habilidade, você vai lá e recorre aos materiais necessários para você estudar aquilo. Eu acho que nós também temos que estudar formas da gente conseguir se organizar. E eu acho que a organização, ela está muito ligada a quem nós somos hoje. E no seguinte sentido, você às vezes está vivendo um momento muito bom da sua vida, às vezes tem dias que você acorda melhor, e aí você consegue se organizar com muito mais facilidade, mas tem dias que você vai acordar mal, e nesses dias que você acorda mal, você se organizar se torna uma tarefa mais difícil. E eu acho que o problema é a gente conseguir se organizar e manter essa constância de se manter organizado e organizado, que eu digo a gente ter controle das coisas que a gente deve fazer e principalmente das coisas que são mais importantes, né, na nossa vida ali, que são obrigações relacionadas ali ao trabalho, alguns compromissos que você pode ter, né? Isso é o que eu enxergo como sendo mais difícil da gente conseguir manter. E, poxa, por exemplo, essa semana eu não consegui me organizar tão bem assim, né? Eu fiz coisas ali, por exemplo, era exatamente esse mesmo problema, né? Anotava o que eu devia fazer e eu fazia totalmente fora dos horários. Às vezes até conseguia fazer, mas me arrastava demais para fazer, né? Talvez possa ser pelo fato do seguinte, eu às vezes suspeito que eu tenho um TDAH. Isso é uma coisa que pode ser que eu tenha, pode ser que eu esteja falando aqui uma besteira e não tenha, mas assim, é uma coisa que eu estou procurando me entender ali, né? E eu preciso recorrer a um profissional da área para conseguir entender um pouco melhor isso, mas eu estou dando esse exemplo porque às vezes o seu problema pode ser isso também. E eu acho que independente se eu tenho ou não, eu preciso recorrer a um profissional externo, um psicólogo, um psiquiatra, né, para entender, né, o que eu tenho e se às vezes essa condição natural minha pode estar me atrapalhando também na parte de eu me organizar, porque às vezes o problema que você tem de organização pode ser isso também. Existem pessoas que naturalmente eu observo que elas conseguem se organizar muito mais rápido do que outras e de forma muito mais fácil, né?
Tem pessoas que simplesmente elas observam aquilo que elas têm que fazer e elas vão lá e fazem. E eu vejo isso em muitas pessoas que eu conheço, da mesma forma que eu vejo pessoas que não conseguem se organizar tão bem assim, né? Então, nem tudo, às vezes nem todas as soluções para a gente conseguir desenvolver, né, uma melhor organização na nossa vida, nem tudo vai vir de tabelas, de planilhas de organização, de formas de matrizes que você pode procurar às vezes no Google. Não vem às vezes nem tudo vem disso, né? Você pode ser um problema muito mais pessoal do que você imagina. E às vezes isso não é o meu caso, mas tô dando só um exemplo aqui, né? E, cara, assim, eu acho que a princípio, a organização, ela vem com base, né, em tudo aquilo que você enxerga que você deve fazer, que são obrigações suas, coisas que são importantes. Eu acho que tem muito a ver também, às vezes, com você entender a importância daquilo que você tem que fazer e você estar realmente comprometido a isso. E você estar realmente comprometido a fazer aquilo está muito envolvido com a sua vontade de onde que você quer chegar. Por isso que eu falei uma vez de que quando a gente tem um propósito muito bem definido na nossa vida, as coisas podem se tornar um pouco mais fáceis de você conseguir executar suas tarefas diárias, porque você executa em prol daquele objetivo, em prol daquele propósito. E o propósito que eu digo, não olhe o propósito como sendo algo fantasioso, no sentido de o propósito da minha vida é isso, esse é o propósito final, é isso ou eu morro e acabou. O propósito pode ser algo por momento, né? Ou seja, o meu propósito para esse ano, né? O meu propósito de estar fazendo alguma coisa é porque eu quero conquistar tal coisa fazendo aquilo. Então, o propósito está relacionado a isso. O propósito de você estar querendo estudar estratégia de marca pode ser você ganhar um pouco melhor, né? Para você, às vezes, se mudar, para você ter a sua privacidade, né? Você quer morar sozinho às vezes pode ser a sua independência financeira, você quer ganhar às vezes 10, 20 mil reais por mês. Então, assim, o propósito pode ser diversas coisas, mas o propósito está sempre ligado a você está fazendo algo porque você quer fazer aquilo. Então, você, às vezes, encontrar essa resposta para isso pode te ajudar a fazer as coisas fluírem melhor. E aí a organização, ela vai vir de maneira mais simples. E assim, eu posso te dizer, a respeito, por exemplo, da matriz de Eisenhower, que eu tentei aplicar, eu admito para você que eu não consegui aplicar essa matriz. Ela não serviu para mim. Eu não sei se eu apliquei da forma errada, mas eu tentei aplicar de várias formas ali, no papel, no computador. Eu até fiz um modelo para utilizar essa matriz no computador, mas eu não consegui utilizar a matriz da forma correta. Não sei se eu vou tentar usar mais vezes, de outras formas, mas eu acredito que cada pessoa tem as suas individualidades e os seus próprios desafios de conseguir, às vezes, se concentrar e de conseguir se organizar. Então, eu acho que tudo se trata mais disso, né? De você ter essa questão da organização, de às vezes ser algo mais fácil para você e às vezes ser algo mais difícil, e aí vai ser de pessoa para pessoa. Nem todas as respostas que você vai ter para a sua organização você deve recorrer à internet, ao YouTube ou achar que você pode achar essas respostas sozinhos. É como eu falei, às vezes você precisa de um profissional para te ajudar nisso, né? Mas assim, eu entendo que muitas pessoas, né, não têm condições financeiras de estar contratando às vezes um profissional, né? Beleza, cada um dentro da sua realidade. Eu acho que você sempre deve tentar recorrer a melhorar, independentemente de alguém estar ali para te ajudar. Ou seja, você deve recorrer a se tornar uma pessoa melhor, sempre que possível. E não ficar esperando que outras pessoas façam isso por você, né? Então, você deve sim recorrer hoje mesmo, né, a tentar formas de você se organizar um pouco melhor. Eu acho que às vezes você se organizar um pouco melhor pode ser você tentar reduzir as suas atividades do seu dia e focar naquelas que são as principais. Aí é o princípio de Pareto do 80-20, né? Ou seja, 80% dos seus resultados estão ligados a 20% dos seus esforços. E, quer dizer, eu vou te dar um exemplo aqui de algo que eu vivi, né, na minha vida, que é o seguinte, eu teve uma fase que eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu queria ler,
eu queria acordar às 5 da manhã, eu queria fazer academia, jogar futebol, andar de bicicleta, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, e eu queria gravar conteúdo, e aí eu queria ao mesmo tempo para estudar, trabalhar, eu queria fazer várias coisas. Só que dessas coisas todas que eu estava me propondo a fazer, muitas delas não eram realmente necessárias para a minha vida. Por exemplo, né? Aí eu entro aqui um pouco no contexto da saúde. A saúde, a gente ter saúde é a base de tudo. Você não consegue trabalhar se você não tiver saúde. Então você deve cuidar da sua saúde. E eu não estou falando aqui que, mas eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Cara, então você deve tirar coisas da sua vida que talvez não estejam, não sejam tão importantes assim para você. E você deve tentar incluir alguma atividade física na sua vida. Nem que seja caminhar, correr, fazer uma atividade física dentro de casa. Não estou falando aqui de você ter que entrar para uma academia, às vezes você não tem condição disso. Mas eu estou falando que você deve incluir a saúde na sua vida. Tentar ter uma alimentação um pouco melhor e tentar fazer uma atividade física. Isso é o básico. Você não faz nada se você não tiver saúde. Entende? Você trabalhar mal quando você está com febre, quando você está gripado. A mesma coisa é se você ficar doente, né? Porque você às vezes não está cuidando do seu corpo como você deveria cuidar. Então a saúde é a base de tudo. Mas não necessariamente você deve ser um atleta também, porque é exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Eu estava querendo colocar muitas atividades físicas na minha vida como se eu fosse um atleta, como se eu tivesse tempo para ser um atleta, né? E para ter a rotina de um. Mas eu tive que, por exemplo, né, cortar diversas coisas que eu gostaria de fazer ali para focar apenas, por exemplo, na musculação. E sempre que eu tenho um tempo eu jogo futebol, eu gosto de jogar bola, eu às vezes junto o futebol com um treino de perna, com um cardio, às vezes ao invés de fazer um cardio na rua, vou lá e jogo bola, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, você precisa tentar cortar as atividades da sua vida que não são tão importantes assim. Olha, uma atividade muito básica aqui que eu vou dizer para você, que pode ser até o que você está fazendo agora, né? Você estava na internet, você pode estar assistindo meu vídeo aqui, mas o celular, o tempo que você gasta às vezes no Instagram, vendo coisas que não são importantes para você, é uma coisa que eu sei que é difícil de cortar da vida, mas isso te tira muito tempo. E me tira muito tempo também. Às vezes eu começo a ver o Instagram e quando eu vejo eu tô com 40 minutos lá vendo aquele negócio e não paro de ver. E isso é uma coisa muito perigosa, né? Mas não só as redes sociais e a internet de modo geral, como várias outras atividades do nosso dia a dia, às vezes a gente perde tempo, né? E você pode ter essas atividades no seu dia. E eu vou te falar agora, por exemplo, de você querer ser bom em tudo. Você não deve querer ser bom em tudo. Eu entendo isso, eu acho super interessante ser bom em tudo, eu também queria ser. Mas a gente não tem tempo para ser bom em tudo. Então, o que você deve se concentrar eu preciso ter saúde para poder trabalhar. A saúde, eu ter saúde, vai me ajudar a ser uma pessoa mais organizada. E eu ter menos atividades no meu dia, ter atividades mais, assim, resumidas, ou seja, eu faço apenas aquilo que é necessário. Isso também vai te ajudar a ser mais organizado naquilo que você deve fazer. Imagina assim, um quarto. Pega um quarto cheio de coisas. Um quarto que tem uma televisão, uma bancada, aí tem um banco, tem uma estante com várias coisas amontoadas, várias canetas e cadernos, e aí do outro lado tem uma bola de futebol, tem uma cesta de basquete grudada numa parede, numa outra parede ali tem uma caixa de som meio entulhada, um quarto cheio de coisas. E aí você olha para um outro quarto que é apenas uma cama, uma bancada, com um computador em cima, e um potinho apenas com as canetas necessárias que aquele cara precisa usar, e apenas uma estante de livros. É um quarto reduzido. Estou usando esse exemplo aqui, que talvez seja até o minimalismo, né, no conceito do minimalismo, mas porque o minimalismo, né, o minimalismo é você reduzir as coisas da sua vida que não são tão importantes para você deixar apenas aquilo que é mais importante para você. E o que é mais importante, geralmente, é aquilo que você utiliza no seu dia a dia. O que você não usa, tem muitas coisas que, por exemplo, eu não uso, que estão aqui dentro do meu quarto, que eu acho que só do fato de eu retirar essas coisas do meu quarto, isso já me ajudaria a ser mais organizado, sabe? Então, a organização não começa ao seu redor. Você tirar as coisas que estão à sua volta, daquilo que você não usa, dar uma esvaziada no seu ambiente, deixar ele realmente com menos coisas, te ajuda a ter menos dor de cabeça. Às vezes você vai ter que limpar menos coisas, junta menos pó,
E a organização que você vai ter dentro do seu quarto e dentro da sua casa te ajuda a ter mais organização também dentro do seu trabalho, né? Então, assim, se você for reparar, a rotina das pessoas que são que são super produtivas, né? Por exemplo, pega um atleta, eu já tinha dado exemplo de atleta aqui, então um atleta, ele basicamente vive a vida dele para, vamos supor, jogar futebol. O cara, ele sabe tudo o que ele tem que fazer. Então, o que o atleta tem que fazer? Ele tem que ter uma boa alimentação e ele tem que treinar. São só essas duas coisas que eles precisam fazer na vida deles, tá? Eu sei que vão ter pessoas que já vão ter filhos, que vão ter que cuidar dos filhos, que vai ter que, às vezes cuidar de um parente, que vão ter diversas outras coisas para cuidar aqui na vida delas. E assim, essa que é a questão. Existem pessoas que têm muito mais desafios do que outras. Mas você deve tentar reduzir o máximo que você puder. Eu digo assim, as coisas que você puder retirar da sua vida, entende? Aquelas coisas que você realmente vê que não são importantes. Você deve tentar tirar aquilo da sua vida. Eu enxergo isso hoje como uma coisa que está me ajudando a ser uma pessoa mais organizada. Antes eu queria colocar diversas atividades na minha vida e me obrigar às vezes, a lotar minha agenda ali com diversas atividades, por exemplo, leitura. Eu não sou uma pessoa que tem o hábito de ler. Eu sei que ler é super importante, mas eu não consigo ler todos os dias ainda. Eu estou tentando, tá, ler mais. Mas antes eu colocava na minha agenda que eu deveria ler todos os dias e que eu deveria ir para academia a tal horário todos os dias, que eu deveria ir dormir em tal horário e acordar em tal horário. Eu sei que isso é uma rotina, olhando para a parte de como que fica tudo organizado e bonitinho, é ótimo, né? Parece ser uma rotina muito bem montada, mas na prática a gente não consegue fazer. E quando a gente não consegue fazer e olha que a gente realmente não conseguiu seguir aquilo que a gente planejou, isso deixa a gente mal. E deixar a gente mal com alguma coisa que a gente não conseguiu fazer também é um fator que nos permite ficar mais desorganizados. Quando você olha para alguma coisa que você disse ali que você deveria fazer e você não conseguiu, isso te deixa mal, né? Em outras palavras. Então, uma dica, talvez, para você que esteja tentando se organizar, é você tentar trabalhar com checklists, né? E a primeira coisa é você começar a entender, inclusive, tudo que está te deixando mais distraído, tudo aquilo que não está te deixando... às vezes, exatamente o que eu falei, né? Tirar coisas da sua vida que não são tão importantes, aquilo que está ocupando espaço, e você começar a olhar para as coisas que são mais importantes. Bom, o que é mais importante para a minha vida hoje? Para que eu possa atingir o meu propósito, né? Bom, eu vou dar um exemplo. Meu propósito, cara, sei lá, eu quero, né, ter a minha independência e morar sozinho, e eu quero poder viver trabalhando com a estratégia de marca, quero ter meus próprios clientes. E até mesmo essa questão de propósito, eu não tenho tão bem definido assim, mas eu sei que hoje eu quero, até o fim do ano, ter um número de clientes que me permita ter uma renda que me deixe assim, sem preocupações e que eu possa entregar resultado para esses clientes. Então, eu coloquei esse objetivo na minha cabeça. Eu não quero ficar rico agora, eu quero apenas aprender a fazer o meu serviço para os meus clientes e entregar resultado para eles. E ter uma renda ali ok para mim, que me permita viver hoje. Beleza. O que vai me fazer chegar a esse objetivo? Eu cortei diversas coisas aqui da minha vida que estavam me atrapalhando a chegar nesse objetivo que eu quero chegar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estava muito distraído com videogame. Videogame era uma coisa que, assim, eu gosto, né? Não, na verdade, não sou nem tão viciado assim, mas eu estava ficando... o videogame estava ocupando o tempo da minha vida, que também me atrapalhando no trabalho, nos meus estudos. Por quê? Eu jogava no computador, e no computador é a mesma ferramenta que eu uso para trabalhar e estudar. E o meu controle ficava aqui do lado, então eu pegava e jogava a hora que eu quisesse. Estou um pouco cansado aqui, vou jogar. O que eu fiz? Eu cortei literalmente, totalmente, o videogame da minha vida. Eu desinstalei os jogos que estavam aqui no meu computador e joguei o controle que eu tinha fora. Apesar disso ter sido muito radical, eu já sabia há muito tempo que eu deveria fazer isso. Já tinha uns meses que eu estava assim, olhando para essa minha rotina, esse hábito que eu havia criado, de toda vez que eu achasse que eu deveria ter uma recompensa ali por alguma coisa simples que eu fiz no meu dia, ou que eu quisesse descansar, eu ia lá e pegava e jogava, e eu perdia 1 hora, às vezes 2 horas jogando. Eu peguei e cortei, porque teve uma hora que eu simplesmente falei, cara, ou eu faço isso, ou eu não vou conseguir atingir o meu propósito que eu quero atingir no fim do ano. Então eu cortei isso da minha vida, e isso foi um ponto fundamental que me fez conseguir chegar evoluir um pouco mais, né? E ter pontos ali de melhoria na minha vida.
Então hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco mais organizada do que eu era antes. Eu sou um pouco mais disciplinado do que eu era antes. E esse vídeo não é para você se tornar uma pessoa organizada, é para você começar a tentar se tornar uma pessoa organizada. Aos poucos. Tipo, você não vai se tornar uma pessoa organizada da noite pro dia. Não é, por exemplo, hoje é domingo e amanhã, a partir de amanhã, eu vou começar a seguir minha rotina completinha do jeito que eu planejar aqui. As coisas não funcionam dessa forma, né? Você não vai conseguir planejar o seu dia de um modo que você siga aquilo ali completamente, que, não, a partir daquele dia você vai se tornar organizado, né? Então, as coisas não funcionam dessa forma, né? Então, assim, eu estou precisando cortar muitas coisas da minha vida que me distraem para que eu possa me concentrar apenas no que é realmente eficiente para mim, né? E o conceito do princípio de Pareto é isso. Eu estou falando de organização e até mesmo de saúde ali aqui nesse vídeo, porque isso são pontos fundamentais para você que quer trabalhar com estratégia de marca e até mesmo para qualquer tipo de trabalho que você queira fazer na sua vida. Você precisa ter organização e precisa ter saúde, né? Então, assim, hoje, eu sei que saúde é uma coisa importante para mim, então eu quero gastar o meu dia com estudo, trabalho, saúde. Esses três aqui são os mais importantes, mas eu também tenho outras coisas que são importantes. Ó, família é importante pra caramba, amigos também é importante. Você precisa ter um tempo ali no fim de semana para você poder ter um tempo com a sua família, ter um tempo com seus amigos, né? Então, todos esses 5 fatores aqui que eu te falei são coisas importantes que você deve ter na sua vida, que você deve valorizar. Agora, Instagram, Reels, videogame, balada, bebida, tudo isso são coisas que te tiram o seu tempo, você está perdendo tempo com isso, né? E, cara, assim, você vai perdendo o seu tempo com isso e você vai, ao mesmo tempo, se sentindo mal. Lá na frente você olha, putz, por que eu fiz isso? Aí você fica mal, aí você já sente que você não merece certa coisa e aí você já começa a se organizar um pouco menos. Porque é exatamente isso, né? Você fica se sentindo mal pelas coisas que você fez que te desviam do seu propósito. E eu não estou falando que você deve ser uma pessoa chata que não faz nada da sua vida. Às vezes é legal, pô, você chegar, eu tô com meus amigos, vou conversar um pouco ali com eles, vou beber alguma coisa ali com eles, beleza. Tudo tem o seu tempo, é o que eu falo. Mas a organização, ela vai te mostrar quando que você deve dedicar o seu tempo para as coisas relacionadas a trabalho e estudos e quando você deve dedicar o seu tempo aos seus amigos. Então, por exemplo, hoje eu já peguei, desde ontem, que ontem foi sábado, eu peguei, cara, eu vou trabalhar no sábado de manhã e à tarde. E aí, à noite, de sábado à noite até domingo, final da tarde ali, eu vou estar livre, não vou fazer nada, exatamente. E aí você separa aquele tempo para você fazer as suas coisas e você faz com a cabeça muito mais leve, né? Mas aí eu tô aqui agora, domingo à noite, gravando esse vídeo e organizando algumas coisas aqui para essa semana também. E tô tentando me tornar uma pessoa mais organizada aos pouquinhos, né? E é assim que as coisas funcionam. Então, eu de verdade espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma a você tentar começar a se tornar uma pessoa mais organizada e não olhando para planilhas, para matrizes que você pode utilizar para se organizar mais. É olhando ao seu redor para as coisas que te tiram a atenção, que te tiram o seu foco e você começar a focar o seu tempo mais nas coisas que são mais importantes na sua vida, que vão te fazer se sentir melhores. E outra coisa, tá? Eu tava pensando esses dias o quanto que, poxa, tipo assim, é que tem muita gente hoje que quer trabalhar pouco para poder ter um lifestyle, um estilo de vida, né? Onde a pessoa trabalha pouco e fica tirando foto no Instagram, postando foto, sei lá, na praia, não sei aonde. Essas pessoas que são muito novas e que elas não querem dedicar tanto tempo de trabalho, sendo que nesse momento que a gente é novo, a gente precisa dedicar o nosso tempo ao estudo e ao trabalho. E aí, o que eu tava querendo dizer com isso, né? Que eu percebi que uma das coisas que mais me deixa cansado é o fato de eu não fazer aquilo que eu devo fazer. E isso é muito louco, né? Porque trabalhar cansa, estudar cansa, mas cansa muito mais você, tipo, chegar, ligar o videogame aqui, jogar por 1 horinha e depois você ficar pensando que você não deveria ter feito isso. E que, tipo, aquilo ali te deixa mal. Então, de verdade, cara, tenta tirar algumas coisas da sua vida que possam estar te fazendo mal. E isso vai te ajudar a começar a evoluir muito mais do que simplesmente você pegar e tentar ficar caçando vídeos no YouTube de como você pode se organizar mais, como utilizar o Google Agenda,
como tipo, organizar o seu dia logo de manhã, nada disso importa realmente se você não tirar as coisas que estão te sabotando, né, da sua vida. Se você não tirar essas coisas da sua vida e começar a focar no que é realmente importante, tá? Então, esse vídeo fica por aqui e eu agradeço muito por você ter me assistido.